Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini do Estante da Nini e o vídeo de hoje é com as leituras de março. Eu comecei o mês com o Projeto Rose do Graeme Simsion. Na verdade esse livro é mais de fevereiro do que de março. Eu recebi na época em que eu era parceira da galera, eu sou de novo parceira da Galera Record, mas na época foi uma ação que eles fizeram em 2012. Em 2013, então é porque em 2014 eu não fui parceira da editora. E na época esse livro foi super bem comentado, eu fiquei com um pouco de pé atrás em lê-lo, e só peguei em 2015 e gostei bastante dessa história. Já tem post sobre ele no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então se você quiser saber a minha opinião sobre o Projeto Rose, dá uma conferida por lá. A segunda leitura de março foi As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavender, da Lesley Walton. Esse livro foi uma surpresa muito grande. Eu sorteei ele na estante num dia em que eu não queria ler nada da minha pré-seleção. Eu já comentei com vocês que toda semana eu faço uma pré-seleção de livros que eu pretendo ler nos próximos dias, mas de vez em quando não funciona, então bate vontade de escolher alguma coisa aleatória da estante. E nesse caso esse foi o livro que eu escolhi. Também já tem post sobre ele no blog, onde eu explico por que eu gostei tanto e o que eu acho que é o diferencial desse livro. Como eu escrevi por lá, eu acho que se fosse um livro no contexto contemporâneo, ele seria só mais um jovem adulto, e se não tivesse também os toques fantásticos na história, ele seria mais um livro jovem adulto como tantos outros que já existem no mercado. Mas a maneira como a autora constrói essa história, colocando a Ava Lavender como protagonista, mas não só ela, como toda a sua família, é muito, muito interessante. Foi realmente uma leitura que me surpreendeu demais. E para saber também o que eu achei sobre esse livro, dá uma conferida no link que eu vou deixar aí no box de informações. Depois foi a vez de O Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Esse foi o livro sorteado na TBR, não o último sorteio, que eu publiquei o vídeo alguns dias atrás, porque foi o novo da minha TBR refeita e o que saiu foi a Ordem da Fênix, então foi o vídeo anterior a esse, e eu adorei o Trono de Vidro. A Mari do Psycho Books leu bem na época do lançamento esse livro, ela já tinha gostado bastante, e desde que eu li, acho que eu assisti primeiro o vídeo das leituras e depois eu li o post, eu fiquei super curiosa pra conhecer essa história, mas eu não sabia muito bem se ia funcionar comigo. E o livro me surpreendeu logo no começo, porque ele já segue por um caminho que não é aquele que eu imaginava, então ele já me surpreendeu a partir daí. Também já tem post sobre ele no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo e lá eu explico também por que eu gostei tanto dessa leitura. Depois foi a vez de finalmente matar a minha curiosidade sobre Mentirosos, da A. Lockhart. Eu já li o Histórico Infame de Frank Landau Banks, dessa autora também, que eu não gostei tanto assim na época em que eu li. Acho que eu dei 3 estrelas pro livro, mas eu gostei pra caramba de Os Mentirosos, apesar de todo aquele medo, apesar de que quando eu terminei essa leitura eu não sabia muito bem o que eu tinha sentido com ele, mas de uma forma geral o livro me envolveu desde o começo. Eu gostei muito do tema que a autora abordou aqui, apesar de ela não ter ampliado alguns outros tópicos que ela poderia ter explorado também, que ela deixou de uma maneira mais subliminar na história. Também já tem post sobre ele no blog, e se você quiser saber minha opinião sobre Mentirosos, dá uma conferida por lá, todos os links vão ficar aqui embaixo no box de informações. Depois foi a vez de Amy e Matthew, da Kim McGovern. Foi a resenha mais recente que eu postei dessas leituras, também vou deixar o link aqui embaixo. E eu não gostei tanto assim desse livro, eu dei 3 estrelas apenas pra ele. Eu achei que muita coisa que ela colocou aqui foi desnecessária, achei que ela colocou mesmo pra chocar, não achei que tenha agregado nem no quesito tema, nem no quesito evolução para a história. Realmente teve alguns trechos aqui que me incomodaram, não achei necessário que a autora tivesse colocado tais elementos. E com esse livro aqui, gente, eu realmente percebi que eu tô um pouco cansada de livros jovem adultos com personagens problemáticos. Eu li muitos livros com esse perfil nos últimos meses, muitos mesmo, Tempo Proibido, Todo Dia, tô olhando aqui pra minha estante, deixa eu ver o que mais que eu li disso. Carta de Amor aos Mortos,
A Culpa é das Estrelas já faz mais um tempo que eu li, mas também é esse perfil. Will e Will, a Menina Submersa. Então assim, nos últimos meses eu li muitos livros com esse perfil e eu tenho a impressão que em alguns os autores não querem explorar temas, querem chocar, querem fazer livros para chocar. Foi um pouco do que eu senti com esse. Então eu vou dar um tempo agora nesse tipo de livro. Tem alguns do David Levitan e tem o Cidades do Papel do John Green, que é pro Desafio Livros e Seus Filmes, então vão aparecer também aí nos próximos meses. Mas fora isso, eu não tenho intenção, por enquanto, nem de comprar e nem de solicitar para as editoras parceiras livros com esse perfil, porque eu realmente acho que eu tô um pouco saturada dele. Se você quiser saber a minha opinião completa sobre Amy Matthews, dá uma conferida no post aqui embaixo também. Chegando nas minhas duas últimas leituras, a penúltima do mês foi O Que Não Existe Mais, do Krishna Monteiro. Eu recebi esse livro da Tordesilhas. Eu não pretendo fazer um post pra ele, gente, porque ele é um livro curtinho, ele é um livro de contos, então eu vou fazer algumas considerações sobre ele aqui no vídeo mesmo. Há muito tempo eu não lia um livro de contos, eu leio alguns contos no Kindle, mas um livro de contos mesmo já tinha algum tempo, e foi bem legal porque eu gostei da maneira como esse autor escreve. Ele tem um tom melancólico, mas não é aquele melancólico nem triste e nem trágico, embora tenha esses elementos nos contos que ele traz aqui. Mas é aquele tom melancólico mais no quesito de que a vida é incerta. Então hoje a gente tá bem feliz, amanhã a gente pode não tá. Amanhã pode acontecer alguma coisa que vai mudar toda a nossa perspectiva de mundo, de vida mesmo. Eu gostei especialmente de dois contos desse livro. Um deles que é o mais extenso, que agora eu não sei se eu vou saber falar o nome deles pra vocês. Eu acho que não. Mas um deles é a história de um neto e de um avô, que eu achei muito realista. Não sei se ele se inspirou na sua experiência pessoal ou em alguma história real para escrever. E o meu segundo conto favorito desse livro foi um conto pela perspectiva de um animal, que se você me conhece um pouquinho, inclusive eu tenho uma homenagem a esse animal tatuado, então já fica aí uma dica. Se você gosta de contos e gosta de conhecer autores novos, vale a pena dar uma procurada por O Que Não Existe Mais, do Krishna Monteiro. E eu terminei em março com esse livro aqui, o Como Se Tornar Mais Organizado e Produtivo, 24 lições para estabelecer metas, definir prioridades e gerenciar seu tempo. É da coleção Você S.A., volume 7, do Ken Zeigler. Bom, gente, esse livro também não vou fazer resenha sobre ele, porque ele é um livro curtinho, como vocês podem ver. Foi uma das últimas compras que eu fiz no Submarino, ou foi da última compra que eu fiz. E pelo próprio título você já deve imaginar porque que eu escolhi. Eu não gostei tanto assim desse livro, apesar de ter pagado ele super baratinho, acho que foi R$7,90. Acho que é aquele tipo de livro que no máximo, vale no máximo R$5, pela qualidade de edição e pelo conteúdo. Vale a pena se você, assim como eu, está começando nessa coisa de anotar. Eu comecei esse ano a anotar todas as minhas ideias do blog, todos os temas de posts que eu quero fazer. Estou me organizando aqui em casa também para dividir as tarefas durante a semana do que eu preciso fazer, tipo, que dias eu vou passar aspirador, tirar pó, lavar o chão, lavar o banheiro e tal. Então eu acho que esse livro ele funciona muito bem como um ponto de partida. Mas duas considerações importantes que eu tenho a fazer sobre ele, que uma delas eu não me dei conta quando eu comprei e a outra realmente eu não gostei. A primeira é que esse livro ele vai funcionar muito bem para você se você trabalha com business, com negócios, em empresas, em escritórios, porque o foco dele é esse. Algumas coisas que ele coloca aqui, algumas dicas, regras, eu achei um pouco chiitas demais, não combinam com a minha profissão. Eu sou jornalista, para quem não sabe, trabalho com comunicação. Então, comunicação é uma área em que você tem que manter contato constante com as pessoas, troca de ideias. Quem trabalha em áreas como essa, quem trabalha com segmentos criativos, sabe que é assim. Então, algumas dicas que ele coloca aqui não vão combinar com você, se você também é dessas áreas que envolvem contato com outras pessoas, que não depende só de você para executar um trabalho, quer dizer, você precisa conversar, você precisa fazer projetos em grupo, então não vai funcionar para você, assim como esses aspectos não funcionaram para mim.
E eu achei esse livro muito repetitivo mesmo. Então, apesar, ele é um livro curto, gente, ele poderia ainda ser metade do que isso, na minha opinião. Porque ele termina um tópico e todos os tópicos têm relação e todos os tópicos eles são muito semelhantes entre si. Então, às vezes, ele repete a mesma dica, descrita de outra forma, em todos os capítulos daquele segmento que ele está abordando. Então, eu achei assim ele um pouco enganoso nesse aspecto. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, curte aí, compartilha nas tuas redes sociais. Se é a tua primeira vez por aqui, te inscreve para receber todas as atualizações. O YouTube mudou algumas diretrizes, então não são todos os inscritos que estão recebendo as notificações. Para você receber, você tem que dar uma conferida na ferramenta que parece uma engrenagem que tem do lado ou do inscreva-se ou do inscrito, dependendo se você já é inscrito ou ainda não. Então dá uma conferida ali que tem a opção de receber todas as atualizações. Então, se você é inscrito aqui no canal e não tem recebido todos os vídeos na sua timeline, dá uma conferida aí nessa ferramenta para você adicionar a sua lista de interesse. E é isso, as minhas redes sociais, o link do blog, tudo aqui embaixo no box de informações. Sigam lá o blog ou salvem nos seus favoritos, por lá rolam outros posts que não aqui no YouTube. Aí sempre tem novidade. E, claro, se você tem uma sugestão de tema de post, de livro, deixa aqui embaixo nos comentários. É isso e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!